This call is now being recorded. Good morning, first year. Bom dia, primeiro ano. Vamos iniciar agora a nossa quarta semana de aula, né? Sábado passado eu deixei uma avaliação parcial com vocês lá no Google Classroom de vocês, e aí vocês vão respondendo na medida que vocês forem conseguindo, tá certo? É a primeira nota da unidade, ela vai valer 3 pontos. As atividades, as tarefas realizadas no Google Classroom, eu vou fazer uma somatória, vai valer 2 e a nossa prova final vai valer 5. Então, nós teremos 3 itens que vão produzir a média de vocês nessa unidade, tá certo? Bom, na aula passada, nós estávamos na trilha de número 6, e fomos até vimos, né, membros da família, meios de transporte, horas, numeração, horas, e aí nós paramos num pontozinho, que é esse que vocês estão visualizando aí agora, né, que fala a respeito dos verbos modais. Tá? Os verbos modais, eles estão presentes nas frases em inglês para acompanhar os verbos principais, tá? Eles servem também como os verbos modais também são auxiliares, né? Eles auxiliam a formar frases negativas e interrogativas, e eles têm o indicativo nas frases de indicar permissão, conselho, obrigação, necessidade, sugestão ou probabilidade. Aqui, bem simplesinho, aqui no caderno de apoio, a gente tem ali a indicação de alguns, certo? Que é o caso aqui de may, né? Indica permissão. A tradução de may é poder, então I may, eu posso, e o may, você pode. Temos o should, que indica conselho. Temos o must, que indica obrigação, tá? O have to, que indica necessidade, e o might, que indica probabilidade. Na verdade, o might e o may, eles são bem parecidos, tá? Bem parecidos, quero dizer assim, na forma de usar. Mas nós vamos ver com maiores detalhes. Eu estou apresentando esse trechozinho aqui do caderno de apoio para já sair daqui e pular para uma apresentação de slides, onde a gente vai ver esses verbos modais um pouco mais detalhados, tá? Deixa eu pegar aqui a apresentação. Isso. Vai chegar aí para vocês daqui a pouquinho. Aí chegou. Vou colocar no modo exibição. Então vamos lá. Modal verbs, né? Quais são os modal verbs mais usados em inglês? E por que os mais usados? Porque são os mais comuns, tá? A gente tenta se fixar naquilo que é mais comum da língua, naquilo que é mais utilizado, ok? Então, veja só. Mais usados. Se você é estudante de inglês, com certeza já ouviu falar dos famosos modal verbs, assunto que gera muitas dúvidas, né? Eles são verbos e estão sempre presentes. Por isso, é essencial estudar cada um deles e aprender todos os seus usos. O que são modal verbs? Modal verbs é uma classe especial de verbos auxiliares da língua inglesa. Como eu falei antes, são auxiliares também da língua inglesa que possuem características próprias e não seguem algumas regras de gramática comuns para outros verbos. Bom, eles são verbos, servem como verbos auxiliares, mas eles não seguem regras que seriam os verbos que os verbos de ação seguem, tá? Então, por exemplo, quando você usa o verbo modal
na terceira pessoa do singular, he, she, it, ele não sofre mudança. Vocês se lembram que no tempo presente, eu conjugo o verbo, qualquer verbo de ação, né? O work, por exemplo, que é trabalhar, ou study, estudar, run, correr. Qualquer verbo desse, você vem conjugando ele para a primeira, segunda pessoa do singular normal. Quando chega na terceira, ele precisa ganhar um ES ou um IES, dependendo da regra que você aplica. Com os verbos modais, isso não acontece. Ele é o mesmo verbo para todas as pessoas, seja primeira, segunda e terceira do singular ou primeira, segunda e terceira do plural. Não há diferença. Né? Outra coisa, quando a gente trabalha com o passado, temos os verbos regulares, que são aqueles que terminam em ed. E aí eu preciso fazer a alteração, acrescentar o ed no verbo para levar essa frase para o passado. Com os verbos modais, isso não acontece. O verbo modal que indica o passado é o mesmo formato sem precisar acrescentar nada, certo? Então, assim, essas regras eles não seguem. O que são modal verbs? Eles têm a capacidade de alterar ou complementar o sentido do verbo principal. É importante entender que, em muitos casos, o uso deles é bem parecido mesmo. Você só consegue aprender qual caberá mais em cada situação, praticando bastante. Praticamente não, na situação praticando bastante. O que quer dizer com isso? É o seguinte: o verbo modal, dependendo da situação, você pode usar um ou pode usar outro. Por exemplo, nós temos o can e o may. Ambos servem para pedir permissão. Can I talk to you? Eu posso falar com você? Ou may I talk to you? Eu posso falar com você? Luciano, mas a tradução é a mesma. A tradução para a língua portuguesa é a mesma. E qual é a diferença? A diferença está no fato de que quando você utiliza o can, você utiliza para se referir, para falar com alguém que você conhece, que você tem amizade, que você que você tem intimidade, digamos assim. Enquanto o MEI você utiliza para pessoas com as quais você não tem muito conhecimento, muita abertura. Né? Então, basicamente é isso. A situação de comunicação, tecnicamente, é a mesma. Então, o que é que vai diferir? Se eu conheço muito bem a pessoa, eu digo can. Se eu não a conheço, ou apenas de vista, não tenho muita amizade, não sou de conversar com ela, eu uso o MEI. Seria basicamente isso. Inclusive, eu dou até um exemplo em sala de aula, que eu digo assim, imagine vocês, Maria Clara, trabalhando numa loja, né, uma loja de calçados, digamos assim, de vendedora, e aí Adriel chega para comprar um tênis. Maria Clara conhece Adriel, são colegas de escola, talvez já tenham estudado juntos em outras escolas e tal, mas se tratam pelo primeiro nome, né? Às vezes até por um apelido carinhoso e tal. Maria Clara, em inglês, diria a Adriel entrando na loja, Maria Clara iria até Adriel e diria: Can I help to you? Can I help to you? Eu posso te ajudar? Porque ela conhece ele. Em compensação, se chegar numa loja, se na mesma loja chegasse José Gabriel, lá do terceiro ano, que Maria Clara não conhece, apenas de vista na escola, sabe que é um aluno do terceiro ano e só, ela diria a José Gabriel: May I help you? Eu posso te ajudar? A pergunta basicamente é a mesma, mas a situação de comunicação, de conhecimento entre um aluno e o outro é que fez ela escolher quando usar o can e quando usar o may. Os principais modal verbs que nós vamos ver, aqui tem 9, eu vou até consertar isso, porque são 5, né? Eu vou um minutinho só, viu, pessoal? Deixa eu consertar isso aqui. Eu fiz isso eu usei esses slides com uma outra turma do terceiro ano e tinha muito mais verbos modais. Então, os 5 principais que nós vamos ver são may, might, must, should e have to. E aí vocês fiquem atentos em cada situação de uso.
May e might. Colocaremos eles juntos, pois o seu uso é bem parecido e ambos podem ser empregados para falar sobre possibilidades. Os dois são utilizados para falar de possibilidade. A diferença é que may expressa uma possibilidade maior que might. Então, assim, eu tenho dentro da mesma situação. Se a possibilidade daquilo ocorrer for muito grande, eu coloco em minha frase, em inglês, eu uso o may. Se a possibilidade for muito pequena, eu uso o might. Então, veja só. A possibilidade, né, a probabilidade. Olha só, os exemplos. I might go. I have so much work to do. Pode ser que eu vá. Tenho tanto trabalho a fazer. Por que eu usei might? Eu tenho tanta coisa para fazer que pode ser que eu vá aonde você está me convidando. Não é certeza. Então, a possibilidade, a probabilidade é pequena. Por que a probabilidade é pequena de eu ir aonde você me convidou? Porque eu tenho muito trabalho para fazer. Agora, olha o outro exemplo. I may go. I just need a ride. Eu posso ir, só preciso de uma carona. Olha como a possibilidade aumentou. A possibilidade de eu ir é muito grande. Por quê? Porque a única coisa que eu dependo para ir é uma carona. Né? Então não tem mais nada que me impeça, somente uma falta de uma carona. Então a possibilidade, a probabilidade é maior. Eu acho que deu para vocês entenderem aí. Se eu tiver uma mesma situação de comunicação, e eu percebo que a possibilidade, a probabilidade daquilo acontecer é grande, eu utilizo o may na minha frase. Quando eu percebo que a probabilidade, a possibilidade é muito pequena, eu utilizo o mais. Maria Clara disse aqui, o senhor vai colocar esses slides no Google? Vou sim. Na verdade, eu vou colocar um link que vai levar vocês até o meu blog, onde tem o conteúdo. Eu já coloco o link direto do assunto, certo? Então, may, might está aí. Os dois indicam probabilidade, possibilidade, só que o may eu uso quando eu percebo que a possibilidade daquilo acontecer é muito grande. E o might quando eu percebo que é muito pequena. Outro exemplo. It might rain tonight, but the sky is so blue. Pode até chover à noite, mas o céu está tão azul. Ó, existe possibilidade de chover? Existe. É grande? Não, é pequena. Por quê? Porque o céu está muito azul. Né? Pode até chover, mas o céu está tão azul, então a probabilidade de uma chuva é muito pequena. Agora, olha o outro exemplo. It may rain tonight. There are some clouds getting. Pode chover à noite. Há algumas nuvens se formando. Observem como, ao colocar um may, eu pontuei que nuvens estão se formando. Então, a possibilidade, a probabilidade de chuva aumentou muito. Né? Eu tentei utilizar exemplos bem parecidos para que ficasse bem claro esse might, probabilidade pequena, may, probabilidade grande, certo? May também pode ser usado para pedir permissão, em casos mais formais. Mr. Johnson, may I go to the restroom, please? Senhor Johnson, posso ir ao banheiro, por favor? Por que eu utilizei o may? Porque eu me referi ao senhor Johnson como senhor. Então, já aparenta aí, já mostra aí um certo respeito, um certo distanciamento. E por ter esse distanciamento, eu fiz uso do may. May I call you, sir? Posso te ligar, senhor? Quando você usa aí sir, lady, que é senhor, senhora, mostra que você não tem tanta intimidade com a pessoa, por isso você está fazendo uso do may. Se por um acaso você conhece a pessoa, em vez de Mr. Johnson fosse só Johnny, por exemplo, né? Você diria, Johnny, can I go to the restroom, please? Johnny, eu posso ir ao banheiro, por favor? Então, tiraria o senhor, já utilizei um diminutivo do nome de John, Johnny, e aí prova, e aí demonstra uma certa proximidade entre as duas pessoas. Então, assim, se existe proximidade, eu uso o can para pedir permissão. Se há um distanciamento entre as duas pessoas, eu utilizo o may.
As formas negativas são may not e might not. Não há abreviação, tá? A gente não consegue fazer aquela abreviação que a gente vê, por exemplo, cannot, can't, tudo junto. Não, isso não cabe aqui. She may not go to the party today because she isn't feeling well. Ela pode não ir à festa hoje, porque ela não está se sentindo bem. Olha, a probabilidade dela não ir à festa é grande. Por que é grande? Porque ela não está se sentindo bem. Possibilidade é alta. Olha o outro exemplo. She might not go to the party today, although she was excited about it. Pode ser que ela não vá à festa hoje, apesar de estar animada para ela. Então, assim, a probabilidade dela não ir é pequena. Por quê? Porque ela está muito animada para ir à festa. Esses são os dois primeiros, may, might, o uso é bem parecido, né? Cabe só você ficar atento de acordo com a probabilidade de algo acontecer. Pessoal, quem entrou na sala depois, dá um pulinho lá no chat e escreva oi, tudo minúsculo para registrar a frequência, ok? Que até agora só quem registrou foi Maria Clara, Adriel e Ícaro. Os outros, dê um pulinho lá e... Isso, Leonardo, Rafael, boa, boa. Vamos ver, então, outro verbo modal? Must. Utilizamos must para exprimir uma opinião ou uma constatação sobre algo que acreditamos ser verdade. O must ele é utilizado para caracterizar isso. É uma obrigação, algo que tenho que fazer e não tem como eu não fazer. Né? O Vitor Manuel chegando agora. João Vitor também. Então vamos lá. You've been working all day. You must be tired. Você trabalhou o dia todo, deve estar cansada. Olha, eu constatando que você deve, must, a tradução é deve, né? Dever. Você deve estar cansado. Por quê? Porque você trabalhou o dia todo. She wasn't eating today. She must be hungry. Ela não comeu nada hoje. Deve estar faminta. Olha a constatação. Por que ela está faminta? Porque ela não comeu nada hoje, o dia todo. Além disso, must também pode ser utilizado em um sentido parecido com have to, quando queremos dizer com um tom mais firme que alguém deveria fazer algo. You must call your mom. She's waiting for it. Você deve ligar para a sua mãe, ela está esperando por isso. Aí é que está o negócio. Eu já vou até dar uma antecipada. Se eu uso a frase You have to call your mom, você tem que ligar para sua mãe, eu estou dizendo que você tem que fazer algo, mas não existe assim uma pressão tão grande para que você faça. No momento em que eu tiro o have to da frase e coloco o must, you must call your mom. Você deve ligar para sua mãe. Então, eu estou impondo a você uma obrigação de fazer algo. O must, quando ele aparece na frase, ele nos impõe essa obrigação de fazer algo. Enquanto que o have to, não. Eu tenho a possibilidade de fazer, mas não é aquela imposição firme que o must traz. A negativa é utilizada para exprimir coisas que não devem ser feitas. Coisas que não devem ser feitas. What I told you is a secret. You must not tell anyone. O que eu te contei é segredo. Você não deve contar para ninguém. Né? You must not tell anyone. O must not ele pode ser abreviado, viu? Pode ser mustn't. Tá? Bom, outro verbo modal, should. Podemos usar o should como conselho, sugerindo que alguém faça algo. Olha só. You are tired. You should go to bed. Você está cansado. Deveria ir para a cama. Olha o conselho. Olha a sugestão. Né? Você está cansado. Você deveria ir para a cama. Isso não significa que a pessoa tem a obrigação de fazer aquilo. Né? Ela vai fazer se ela quiser. You should rest for a while. You've been working all day. Você deveria descansar um pouco. Trabalhou o dia todo. Sugestão. Já que você trabalhou o dia todo, descanse um pouco. Mas aí fica a critério da pessoa
fazer ou não aquilo que eu estou sugerindo. Por essa razão se usou o should. Se eu quisesse dar uma ordem, dizer que a pessoa deveria ir descansar, eu tiraria o should e entraria com o must aí, porque aí traria para a frase uma obrigação da pessoa ir descansar, parar o que está fazendo e ir descansar. Né? O should ele apenas sugere a você algo. Também podemos utilizar o verbo should quando queremos pedir a opinião de alguém sobre algo. Should I stay ou should I go? Tem até uma música, com essa frase. Should I stay ou should I go? Eu devo ir ou ficar? Eu devo ir ou ficar? Should I tell her? Eu devo contar para ela? Olha só, estou pedindo uma opinião, se eu devo fazer ou não algo, né? Em momento nenhum aqui me foi dada a obrigação, eu estou me colocando na obrigação de fazer algo. Estou pedindo uma opinião, eu devo? Sim ou não, né? Então, o should é utilizado também nessa situação, tá? Para pedir uma opinião. Repare que os usos de should e must são bem parecidos. O que muda é a intensidade de cada um deles. A intensidade. You should call her. Você deveria ligar para ela. Mas aí fica a seu critério ligar ou não. É uma escolha sua. Certo? Por isso, o should na frase. Um conselho, uma sugestão. Agora, quando eu digo you must call her, você deve ligar para ela, ou você tem que ligar para ela. Estou lhe dando uma obrigação de fazer algo, certo? Você vê, o uso é parecido, mas aí o que que você... o que vai definir quando usar um, quando usar o outro? A sua percepção de ter ou não uma obrigação, de ser ou não um conselho, uma sugestão, dentro daquele momento de comunicação. Se você percebe que aquilo é realmente uma obrigação que você ou alguém tem que cumprir, faz uso do must. Quando você perceber que aquilo é apenas uma sugestão de que a pessoa deveria fazer, utiliza-se o should. A negativa é escrita should not, separado, ou shouldn't, tá? You shouldn't do this. Você não deveria. Você não deveria fazer isso. Ou you should not go to sleep so late. Você não deveria dormir tão tarde. Você não deveria, mas aí você dorme tarde se quiser ou vai dormir cedo se quiser. É apenas uma sugestão, um conselho. Por fim, o have to. O have to é usado para mostrar que a pessoa é obrigada a fazer alguma coisa, geralmente por uma força externa. O have to também pode ser usado para dar a sua opinião. Observação. Na terceira pessoa do singular, he, she, it, devemos usar o has to. Esse é o único verbo modal que sofre essa alteração, porque o verbo have, na verdade, ele é um verbo que expressa uma ação, né? Que é o verbo ter. Então, na hora que você utilizar he, she, it, ao invés de have, você vai usar has, mas é o único. Todos os outros modais é o mesmo formato para todo mundo. Bom, vamos ver na forma afirmativa. You have to show your passport. Você tem que mostrar seu passaporte. Você tem que fazer, é uma obrigação. Tom has to work late every night. Tom tem que trabalhar toda noite. Tá? Também expressando uma obrigação. Na negativa, olha só, na negativa eu preciso do do e o das para formar as frases. Então, assim, o have to é um verbo modal, só que ele não tem todas as características de um verbo modal. Ele precisa de um auxiliar, ele sozinho não é auxiliar. Né? You don't have to show your passport. Você não tem que mostrar seu passaporte. E outro exemplo, Tom doesn't have to work late every night. Tom não tem que trabalhar toda noite. Isso na negativa. Precisou do acréscimo do do not, que é o don't, ou do does not, que é o doesn't. Na interrogativa, continuo fazendo uso do verbo auxiliar do e das. Do you have to show your passport? Então, você tem que mostrar seu passaporte? Ou, does Tom have to work late every night? Faltou um ponto de interrogação nas duas, tá vendo? Ô, Luciano.
Deixa eu colocar aqui antes que eu me esqueça. Aí. Do you have to show your passport? Você tem que mostrar seu passaporte. Ou does not have to work late every night? Não tem que trabalhar toda noite. E aí, o have to, que é muito. Ele é utilizado, tá? Ele é utilizado. As pessoas costumam dizer have to show, you have to go, eu tenho que mostrar, eu tenho que ir, I have to study, eu tenho que estudar. As pessoas usam, mas quando você quer expressar mesmo a obrigação de fazer algo, o mais prático é utilizar o must. Fica bem, bem cravado que aquilo é uma obrigação, certo? Aqui agora encerrou nossa apresentação de slides. Vou parar aqui essa apresentação. E vamos aqui ao nosso roteiro. Ele vai chegar aí para vocês. Aí, chegou. Então, assim, essa aula de hoje, para a gente fechar, era o restante do Explorando a Trilha, no qual a gente parou na aula passada. Vimos os verbos modais may, should, must, have to e might, nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. E aqui, vocês vão ter uma atividade, né, com os verbos modais para responder. Ele consiste em que essa tarefa? Em você escolher qual o melhor, qual o verbo modal aí que deve ser usado, tá? Veja só, aqui no número 1 é a definição de cada um deles, tá? Por exemplo, é uma probabilidade maior que poderá acontecer no futuro e passa por mais certeza. Qual desses três verbos indica uma probabilidade maior que poderá acontecer no futuro e passa mais certeza? Must, should ou may? Tá? A mesma coisa, e aí você vai responder esse. E depois o número 2 é para você escolher o verbo modal que melhor se encaixa na frase. Então, assim, ó, you, você, not smoke in the office. Não fumar, não fumar no escritório. Essa obrigação de não fazer algo, você utilizaria o quê? O must, o may ou o should para completar essa frase? Você diria, you must not smoke in the office. Você não deve fumar no escritório. Ou você diria, you may not smoke in the office. Você não pode fumar no escritório. Ou, you should not smoke in the office. Né? Qual você usaria? Must, may ou should? É sempre minúsculo mesmo, viu, Leonardo? Então é isso. O exercício consiste nisso, tá? Escolher qual o melhor verbo modal. Aí você precisa entender a frase e tentar perceber se ali casa uma probabilidade maior ou menor, se é uma obrigação, se é um conselho. Quando você conseguir identificar isso, aí fica fácil escolher o verbo modal, certo? Alguma dúvida, pessoal, em relação ao exercício de hoje? Adriel disse que não, Maria Clara também disse que não. Pessoal, quem entrou por fim aí, quem entrou por último, aí Pedro também está dizendo que não. Quem entrou aí na sala por último, vai lá no chat e dá um oi, tudo minúsculo, para a gente registrar a presença. Maria Luísa, tá? Então é isso, pessoal. Já que não há dúvidas, né? Daqui a pouco a aula estará lá no Google Classroom, né? A aula gravada, roteiro, o formulário para vocês responderem tudo direitinho, um link para o blog para vocês verem esses modal verbs lá, tá bom? Eu vou interromper a gravação aqui. Lucilene, mas já Lucilene, você chegou um pouquinho atrasada. Eu comecei
religiosamente às 7h30. Teremos um plantão pedagógico hoje, das 4 às 5 da tarde, e o plantão de sexta-feira passada, que eu não realizei porque eu estava, foi aquele exame que eu fazia, a endoscopia, acontecerá amanhã, tá? Também, amanhã pela manhã, das 10 às 11, que é o horário, certo?